Olá, amigos de cinema, filme número 154 que Ariel Silva conta pra você a partir de agora. Esse aqui é especial, estava na minha lembrança, fazia tempo que eu queria assistir, que é o segundo filme da série Indiana Jones. Já contei o primeiro, agora vem o segundo, que é o Indiana Jones and the Temple of Doom, ou Indiana Jones e o Templo da Perdição, super famoso filme, icônico. Com certeza. Eu cometi um pequeno equívoco no primeiro filme, na primeira crítica, do primeiro filme, que você encontra aqui no canal. Eu disse que lá estavam a maioria das lembranças que eu tinha da minha infância e adolescência com relação ao Indiana Jones, mas não. Neste aqui também tem muitas lembranças, não sei dizer aqui qual dos dois é o que eu mais me lembrava, só sei que são muitas e eu vou trazer algumas aqui para você nesta mais uma crítica do Ariel Silva, filme este lá de 1984, 3 anos após o primeiro, que, como eu disse, já contei aqui. Começando com o enredo, a sinopse, um pedacinho da história. O filme começa no ano de 1935, onde Indiana Jones, ou Indy, escapa das garras do Lao Che, um chefão do crime em Xangai, com seus ajudantes, um garoto chinês de somente 11 anos de idade, e uma cantora de boate, a Willie Scott. Indiana foge então de Xangai em um avião em que, sem eles saberem, é de propriedade justamente do Lao Che. Acho que é assim que pronuncia, Os pilotos abandonam o avião enquanto o trio dormia ao longo dos Himalaias e por pouco, os três não acabam sucumbindo. Utilizam um bote inflável para se salvar. Se jogam do avião, não tinha mais paraquedas, se jogam com esse bote e acabam então se salvando. Depois eu falo sobre essa cena aí, muito famosa aqui deste filme. Descem esquiando, digamos assim, esquiando com um bote, não sei se seria o nome apropriado, mas enfim, depois acabam por cair em uma corredeira. Eles vêm então para Mayapur, uma aldeia desolada ao norte da Índia, onde os pobres aldeões acreditam que eles, Indy e seus amigos, foram enviados pelo deus hindu Shiva, e para ajudá-los a recuperar o sagrado Sivalinga, uma pedra roubada do seu santuário, bem como as crianças da comunidade, que foram todas raptadas a partir das forças do mal no palácio Pankot, nas proximidades. Durante a viagem para Pankot, Indy levanta a hipótese de que a pedra pode ser uma das 5 pedras de Sankara, da fábula que promete fortuna e glória. Esta é basicamente o enredo inicial, a parte inicial aqui deste filme, rendendo com certeza belas imagens. Filme então, como eu disse, 1984, 118 minutos de duração, produzido lá nos Estados Unidos, direção do Steven Spielberg, a história é do George Lucas. O elenco tem ele, Harrison Ford no papel principal, gênero ação, aventura, fantasia. Foi produzido e lançado nos Estados Unidos, ou melhor, foi lançado nos Estados Unidos em 23 de maio de 84, no Brasil chegou em 24 de agosto do mesmo ano. Idioma então inglês, custou 28 milhões de dólares, arrecadou 333 milhões de dólares, ou seja, foi um tremendo de um sucesso. Vamos então à minha crítica. É um tipo de filme, bom, quem acompanha aqui sabe, eu trago os pontos negativos e positivos. Esse é um tipo de filme que tem muitos pontos positivos que eu poderia lançar aqui, como eu fiz no primeiro, que são justamente as lembranças que eu tinha, se ficaram na minha mente por tantos anos, que ainda estão frescas na minha memória, porque são cenas legais, cenas bacanas, então vale a pena, com certeza, só por isso vale a pena assistir. Gostei tanto de assistir esse, da mesma forma que eu gostei de assistir o primeiro. Então eu vou separar algumas, porque são várias, não vou trazer todas, trazer somente as principais cenas. Primeiro, o início estiloso, aos moldes de 007. Essa cena até não estava muito na minha lembrança não, mas é uma cena muito bacana desse filme. Não sei se foi proposital ou não, mas o Indiana Jones parece muito com o 007 no começo desse filme. Agora sim, as lembranças então da minha adolescência. Eu assisti muitas vezes esse filme nos tempos em que passava na TV, na Rede Globo. Assisti por muitas vezes e tenho então várias lembranças que eu trago agora para você que está ouvindo esta crítica. Primeiro comentar então a jornada deles pela selva, sobre os elefantes. Sem dúvida essa imagem não estava bem fresca na minha imagem, depois na minha memória, depois ao passar a noite na floresta,
a moça gritando quando vê os animais, enfim, isso aí realmente muito interessante, uma cena muito bem bolada e bem engraçada também. Inclusive vou comentar depois a questão dos pontos cômicos do filme. Segundo ponto positivo, ou melhor, terceiro ponto positivo, o jantar exótico que acontece lá no palácio. Estava também na minha memória, muito bacana de ver, muito engraçado, principalmente a parte da sobremesa. Quarto ponto positivo, momentos de comédia, como eu dizia, são muito bons, como esse exemplo que eu já citei, e também um que chama atenção, que é aquela história dos 5 minutos no quarto, entre o Indiana e a dançarina que o acompanha. Também, na verdade, todos esses pontos, praticamente todos eles, têm a comédia junto com a ideia que eu trago aqui. A comédia sempre está presente, é um filme realmente que faz você rir em vários momentos. Quinto ponto positivo, as baratas, o teto descendo e também o chapéu que ficou para trás. Essa cena, inclusive essa última, é uma das cenas mais lembradas e famosas da história do cinema. Quem assistiu sabe do que eu estou falando, né? Não vou dar aqui spoiler, né? Não vou contar o que acontece, apenas lembrar da cena, e quando você assistiu o filme, se não assistiu ainda, sem dúvida você vai lembrar. Sexto ponto positivo, aquela cena do sacrifício, que tem também as 3 pedras que brilham juntas, e o coração na mão, lá do, não sei como nominar aqui, o cidadão lá que faz a cerimônia, o coração que queima junto com a pessoa que está sendo sacrificada. Isso aí também, nossa, quantas vezes eu assisti na minha adolescência, estava fresquinho na memória. Seguindo, nem sei mais qual é aqui, sétimo, se não me engano, ponto positivo que eu marquei, a questão da cena do boneco enfeitiçado, também me lembrava muito dessa cena, e a cena da ponte. Essa é uma das maiores cenas também da história do cinema, e todos os acontecimentos que ali acontecem, que ali podemos verificar, aquela ponte que aparece mais para o final do filme. Pontos negativos, quero citar 3. Temos a cena em que ele salta, que eu citei antes, que ele salta do avião em um bote, além de ser uma cena bastante forçada, desde a queda no bote até chegarem na corredeira, é uma cena bem irreal, inclusive é impossível de sobreviver. Se eu não me engano, inclusive os Caçadores de Mitos, aquele programa lá dos Estados Unidos, testou se isso seria possível, se pode alguém sobreviver a uma queda com um bote salva-vidas, e pelo que me passaram, eu não vasculhei a fundo, mas parece que eles fizeram e o resultado é negativo, né? Não seria possível não, até porque o bote, a parte de baixo, a parte que se choca com o solo, não é a parte com ar, né? A parte mais fina do bote. Então, obviamente, não teria como um ser humano sobreviver a essa queda. Segundo ponto negativo, a cena dos carrinhos lá nos trilhos, apesar de bonita, é outra cena bastante irreal. Então, logo chama a atenção. E o terceiro é justamente isso, né? O filme não envelheceu muito bem em algumas cenas, principalmente essas que eu citei. Aquelas demais dos pontos positivos, todas muito bem feitas, ainda hoje vale a pena assistir, mas principalmente essas duas, você acaba vendo que o filme não envelheceu então muito bem. Tem aquela cena em que a água sai da mina, também se percebe que os efeitos especiais da época não eram os mesmos, claro, que nós temos nos dias atuais. Então, para você assistir um filme desses, você tem que ter em mente, tem que entender que é um filme antigo, aí precisa relevar esse tipo de situação para poder curtir o filme do começo ao fim, como eu fiz. E valeu, sem dúvida, a lembrança, e eu vou dar a mesma nota que eu dei no primeiro filme do Indiana Jones, mas antes de comentar o final também. O final também estava na minha lembrança, quando a maioria das cenas eu lembrei quando eu vi novamente, né? E aí um final que hoje inclusive seria considerado machista, politicamente incorreto. Os tempos mudaram, né? Fazer o quê? Mas é uma cena que estava na minha lembrança, muito bacana de se assistir. Então a nota, como eu dizia, a mesma nota do filme anterior, do primeiro filme, vou dar 5 estrelas, não ganha a sexta pela questão de não envelhecer tão bem, né? Por esses detalhes. Para ganhar a sexta estrela realmente precisa ser impecável, em termos de lembrança, em termos de história, isso aí sim, impecável, mas esses
detalhes do envelhecimento que não aconteceu de forma tão boa como outros filmes, na comparação com outros, então eu não vou dar a 6ª estrela, mas a 5ª com certeza ele merece, e é um filme assim que vale a pena em um futuro assistir novamente, e ali ao Silva recomenda que você assista se ainda não assistiu, porque vale muito a pena, é tão bom quanto o primeiro, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela audiência, espero que você tenha gostado de mais uma das críticas de cinema by Ariel.